Prepare-se para mergulhar numa das passagens mais impactantes do livro de Atos dos Apóstolos. Imagine comigo, a fé que nasceu no coração de Jerusalém, entre judeus cheios de tradições, agora ela atravessa fronteiras e entra na casa de um estrangeiro. Isso parecia impossível para a mentalidade da época, mas Deus decidiu mostrar que o seu amor não tem muros, não tem fronteiras e não conhece limites. Na casa do centurião Cornélio, um homem romano, piedoso e temente a Deus, acontece um divisor de águas na história da igreja. Pedro, um apóstolo judeu, é conduzido pelo Espírito a pregar o evangelho onde jamais pensaria estar. E o resultado, o mesmo Espírito que desceu lá no Pentecostes sobre os judeus, agora é derramado entre os gentios ou sobre os gentios, provando de uma vez por todas que a salvação ela é para todos os que creem em Cristo Jesus. Essa lição é um convite para nós refletirmos. Será que nós ainda levantamos barreiras no coração? Será que ainda escolhemos quem merece ouvir as boas novas de salvação? Bom, o livro de Atos nos lembra que quando Deus age, não há acepção de pessoas. Vamos juntos para mais uma aula? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe, marque aquela pessoa que ama também a escola bíblica tão quanto você e vamos juntos aprender da palavra de Deus. Aqui no canal AD Ministério Verdade e Vida, EBD Explicada 2.0, a EBD que transforma vidas. Meus queridos e amados irmãos, neste momento eu quero convidar você a estar com a sua lição em mãos, a estar também com a sua Bíblia, obviamente, para que você possa acompanhar esta ministração, acompanhar esta palavra para a glória de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que para estudar a Bíblia é importante que você se disponha de papel, de caneta, da sua lição, da sua Bíblia, para que juntos possamos crescer, anotando, observando, marcando detalhes que farão toda a diferença na nossa aula, tá bom? Então nós contamos com a sua presença também de forma ativa, não apenas de forma passiva, não apenas como ouvinte, mas como um participante da nossa aula, tá bom, queridos? Então, pega papel, pega caneta, é importante que você esteja munido aí desses materiais para melhor aprendermos e crescermos aqui na graça e no conhecimento. E hoje nós iremos para a lição de número 11, já caminhando para o término de mais um trimestre, onde falaremos então da temática uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Meu Deus, que bênção, viu, irmãos? É entender e compreender que a igreja, ela não ficou restrita a uma etnia, a um povo, a uma cultura, mas a igreja do Senhor Jesus, ela atravessou fronteiras, rompeu muros, quebrou paradigmas e a palavra, o evangelho alcançou muitos povos, muitas nações. O evangelho não ficou restrito a Jerusalém nem ao povo judeu, mas foi também compartilhada aos gentios. E esta era, claro, a proposta de Deus desde Abraão, irmãos, que em Abraão fosse abençoada todas as famílias da terra. E esta é, então, aquilo que Deus quer, que Deus deseja para a igreja, e isso vai acontecer aqui em Atos, capítulo de número 10, nós vemos então a igreja alcançando outros povos, outras nações. E aí, queridos, na lição de hoje nós temos alguns pontos, né, a serem alcançados, só que antes da gente adentrar propriamente dito a leitura, adentrar aqui aos objetivos da nossa aula de hoje, me permita ler com você a nossa verdade prática e o nosso textuário. A começar então do nosso textuário que diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam como nós o Espírito Santo. Está em Atos capítulo de número 10, verso de número 47. E aqui nós temos um momento em que Pedro achou necessário batizar os irmãos gentios que haviam professado a fé em Jesus. E ele usa como base que, porventura, a gente poderia impedi-los de descer as águas quando o próprio Espírito já o batizou
no Espírito? E a resposta, obviamente, é não, não há nada que impeça. Então, nós iremos sim batizar esses novos irmãos, esses novos crentes em Cristo Jesus. E a nossa verdade prática diz assim: o episódio da igreja hebreia na casa do gentio, Cornélio, demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. É verdade que os judeus, eles por muito tempo achavam e acreditavam que a fé no Deus de Israel, a crença em Jesus, era restrita apenas para eles. Ou em Jesus eu falo do Messias, o Messias era apenas para os judeus. Mas você percebe, queridos, claramente que desde Abraão, Deus escolheu uma nação para ser canal de bênção para outras nações. Para que todas as nações fossem abençoadas em Abraão. Então veja que Deus sempre teve, no seu plano maior, o desejo de alcançar povos, nações, por meio do Evangelho. E aí nós temos aqui em Atos capítulo de número 10, algo inusitado, algo maravilhoso acontecendo, que é a igreja rompendo as barreiras culturais, vencendo as barreiras étnicas e alcançando agora mais pessoas, alcançando os gentios, indo para além das fronteiras judaicas, do judaísmo, e alcançando pessoas para Jesus. Não adepto a uma religião, mas pessoas que de fato professem a fé em Jesus Cristo. E aí nós temos o nosso texto da leitura bíblica em classe, que eu quero também fazer questão de mencionar com os irmãos, como de costume. Nós sempre lemos esta passagem bíblica para que os irmãos possam ter uma melhor compreensão. Embora o capítulo 10 seja um capítulo mais extenso, e por isso o autor fracionou a leitura em duas partes do capítulo 10, é importante que você, professor em especial, você aluno que deseja se aprofundar mais na temática, é importante que você leia, tá bom? O capítulo 10 do livro de Atos. Daqui a pouco eu quero fazer uma sinopse desse capítulo, fazer um resumo dele para você, contextualizar aqui para você. Mas antes, eu gostaria de chamar a sua atenção para a nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 10, verso de número 1 ao verso de número 8, depois o verso 44 ao verso de número 48. Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 10, verso 1 ao verso de número 8. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Verso de número 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus servos, dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. Verso de número 21. Verso 21. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião varão, justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus,
foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Verso 23. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte foi Pedro com ele e foram com ele alguns irmãos de Jope. Verso 44 agora. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado? Este que também receberam como nós o Espírito Santo, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Aqui está a nossa leitura bíblica em classe. Repito, é fundamental que você, professor, que você, aluno, leia este versículo, tá bom? Esse capítulo 10, para que você possa ter uma melhor compreensão, ok? Nós temos 3 objetivos. Antes da gente adentrar aqui propriamente a um resumo deste capítulo 10, nós temos aqui 3 objetivos que devem ser alcançados com a nossa ministração. Primeiro, mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação. Segundo, ressaltar que a salvação ela é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente da sua origem ética ou cultural. Terceiro lugar, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. O Pentecostes não foi apenas entre os judeus, mas houve também, queridos, esse Pentecostes no meio da igreja que estava nascendo ali na casa de Cornélio, em Cesareia, né? Então aqui nós temos, irmãos, um texto muito importante. Nós temos aqui uma passagem bíblica em Atos capítulo 10 muito interessante sobre a questão do que nós iremos abordar hoje, a igreja indo além das fronteiras. E você percebe então nitidamente como o contexto desta passagem bíblica pode nos auxiliar a entender o que está acontecendo. Por quê, queridos? Atos capítulo 10 marca um dos capítulos mais decisivos do livro de Atos dos Apóstolos. Porque aqui nós temos a descrição da abertura oficial do evangelho agora entre os gentios. Ou seja, a narrativa começa apresentando um homem cujo nome é Cornélio. Ele é um centurião romano, lá em Cesareia. Ele é descrito como um homem que tem 4 características. Primeiro, ele é descrito como um homem piedoso, ele é um homem temente a Deus, ele é um homem de oração e ele é um homem generoso. Essas são as 4 características de Cornélio, que está faltando em muitos hoje, né, irmãos? Mas ele tinha essas 4 características. E ele recebe, então, uma visão, irmãos, de um anjo que o ordena a chamar o apóstolo Pedro. E ao mesmo tempo em que o anjo fala com ele, Pedro tem uma visão. Pedro está em Jope, ele recebe uma visão de Deus, onde Deus lhe mostra um lençol cheio de animais considerados, segundo as leis judaicas, animais impuros. E a voz divina ordena a Pedro que coma aqueles animais. Pedro, obviamente, sendo um bom judeu, seguindo de forma criteriosa a própria lei judaica ainda, mesmo estando em Jesus, Pedro era um bom observador da lei judaica. Veja que ele se recusa a comer daqueles animais. E então
a voz divina ordena para ele que coma, mas Pedro resiste dizendo que não comeria, até que Deus diz para ele: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. E veja que esse episódio prepara Pedro para entender que o evangelho ele não está limitado aos judeus. Esse episódio mostra que o evangelho ele é para todos aqueles que creem. Ou seja, quando Cornélio e a sua casa recebem a Pedro, veja que Pedro aproveita o momento e a oportunidade para anunciar a mensagem de Cristo e este crucificado, a mensagem da ressurreição. E aí nós temos então um momento muito crucial, porque no meio da pregação, o Espírito desce sobre os gentios. Enquanto Pedro estava pregando e os gentios ouvindo a palavra, o Espírito Santo desce, confirmando que ele também foram aceitos por Deus, que eles também são recebidos por Deus. E é diante disso que Pedro declara que nada poderia impedir o batismo deles. Assim, a casa de Cornélio torna-se o marco, então, da inclusão dos gentios na igreja. Nós temos aqui nitidamente a inclusão dos irmãos que não faziam parte, né, do judaísmo, mas que estão agora sendo aceitos por meio de Jesus. Que não há mais judeus, não há mais grego, não há mais qualquer tipo de raça, mas Jesus, ele abraça e acolhe a todos, irmãos. Todos é todos, viu? Todos aqueles que professam Jesus como seu Senhor, eles são recebidos pelo Pai. É recebido por Deus. E aí, queridos, nós temos aqui no nosso primeiro ponto da nossa lição, mas também ainda pontuando algumas coisas aqui da nossa introdução. Na semana passada nós estudamos sobre a igreja em Jerusalém e hoje nós iremos estudar sobre a igreja entre os gentios. E agora nós temos o apóstolo Pedro, né, que foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios. E agora nós temos aqui em Atos capítulo 10, uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde fica evidente o grande amor e a graça de Deus para salvar todos aqueles que demonstrarem a fé na presença bendita de Jesus. Então veja que Jesus ele se torna o foco principal da pregação de Pedro, mas Jesus agora, através dos apóstolos, se estende para além das fronteiras de Israel e vai alcançar os gentios, alcançar outros povos. E aí nós temos a palavra-chave da nossa lição de hoje, que se chama aceitação. Nós temos agora Deus, em sua graça, recebendo e aceitando os gentios, e aí cumprindo-se a promessa conforme o próprio Deus havia feito a Abraão. E aí nós temos o ponto 1 da nossa lição, a revelação de Deus aos gentios. Aí nós temos a visão de Cornélio. Cornélio, como nós falamos, um centurião da cidade de Cesareia. Ele era um centurião romano que estava ali na cidade de Cesareia. E ele orava, diz o texto, por volta das 3 horas da tarde, quando neste momento ele tem uma visão. Veja que Cornélio ele tem a visão de um anjo, e nas páginas das Escrituras não é incomum Deus trazer revelações por meio de um anjo. E é o caso aqui de Cornélio. Ele está tendo uma visão, ele está tendo essa revelação de Deus. Contudo, essa revelação vai se distinguir de outras revelações por causa do propósito. Aqui a revelação se trata-se da inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Sendo Cornélio, então, um homem que desejava a salvação, um homem que desejava a comunhão com Deus, era um homem piedoso, era um homem de oração, era um homem de jejum, era um homem generoso. Então veja que, embora Cornélio fosse tudo isso, obviamente, isso não era o suficiente para que Cornélio fosse salvo. Cornélio precisava, literalmente, desse encontro com o próprio Jesus. Cornélio era alguém temente a Deus, ao Deus de Israel, mas estava incompleto a sua
conversão, poderíamos dizer, está incompleta. Porque embora ele tenha uma família e seja temeroso, né, a Deus, teme ao Deus de Israel, veja que era necessário esse encontro com Pedro para que ele pudesse conhecer Jesus, o Filho de Deus, para que ele possa compreender por completo o plano da salvação em Cristo Jesus. E por isso que o anjo revela a necessidade deste ir ou mandar mensageiros a Pedro para que viesse então até ele e lhe ensinasse aquilo que ele deveria fazer, ou seja, ele mostrasse a essência do evangelho para Cornélio. E aí nós temos então, queridos, esta visão que Cornélio tem, mas veja que a visão que o anjo traz para ele revela a necessidade de Cornélio alcançar a salvação por meio da graça e não por meio daquilo que ele já fazia, que eram as obras, generosidade, ou através do seu temor a Deus apenas. Então veja que ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz. E aí o anjo de Deus vai instruí-lo o que ele deveria fazer. E nesse sentido, irmãos, a pregação do evangelho, ela não é feita por um anjo. O anjo poderia ter pregado o evangelho para ele ter se convertido, mas esta não é a tarefa do anjo. Por isso que o anjo aparece para ele, mas o direciona para quem ou a quem ele deveria procurar para este batismo, ou melhor, para esta explicação do evangelho. E aí nós temos, então, que o anjo encaminha ele para procurar a Pedro. Não sendo a pregação do evangelho missão para o anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para que viesse fazer isto, pregar para ele o evangelho. E aí nós temos a experiência espiritual de Pedro, porque ao mesmo tempo que o anjo ele aparece para Cornélio, Pedro ele também tem uma visão, queridos. O texto de Atos nos mostra que Pedro estava aguardando o almoço, estava aguardando ali uma refeição, ele estava com fome, e de repente ele entra num estado de êxtase. E neste estado Pedro tem uma visão espiritual de um lençol com 4 pontas, e no meio deste lençol havia todo tipo de animais impuros, répteis, aves. Havia ali vários tipos de animais impuros na visão que Pedro tem, que você pode inclusive acompanhar nessa visão no versículo 11 do capítulo 10, viu o céu aberto, e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E é nesta visão que Pedro tem, em que uma voz ecoa para ele dizendo assim: Pedro, pega e come. Ou seja, levante-se, Pedro, e mate e coma os animais. Naquele momento Pedro dá uma resposta ao anjo: não, de modo nenhum, eu sou um judeu autêntico, nunca coloquei coisa impura na minha boca, de modo nenhum vou fazer tal coisa, porque não posso comer e nem comi nada impuro na minha vida. Então Pedro, cheio dos seus protocolos religiosos, Pedro cheio da sua tradição religiosa, Pedro se recusa a comer aqueles animais, alegando ser impuros, tendo em vista que ele não comia animais impuros. E então, o anjo, ou melhor, na visão, a voz diz para Pedro, diz para ele pela segunda vez, falou para ele: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E o texto diz que isso aconteceu pela 3ª vez, ou seja, Pedro insistiu não colocar, não comer aqueles animais porque se tratava de animais impuros, mas o anjo, ou melhor, irmãos, a visão mostra claramente que a voz ecoou, o próprio Deus falando com Pedro, que ele coma, então, destes animais, e a alegação que Deus faz é que não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Meus irmãos, às vezes a gente age como Pedro. Nós chamamos de impuro aquilo que Deus ele já purificou. Nós chamamos de contaminado aquilo que Deus ele já tratou. A semelhança de Pedro, muitas vezes nós reduzimos ou resumimos o evangelho ao nosso reduto. Resumimos o evangelho à nossa denominação, ao nosso grupo religioso. E então achamos, inclusive, que
não podemos nos misturar ou ter contato com outros para que não venhamos ser impuros. Ou seja, muitos vivem um nível de santidade tão grande que eles evitam dar a paz a pessoas de outras denominações, porque isso me contamina, é o que parece. Eles evitam participar de uma festa juntos porque para não me contaminar, é o que parece. Então você vê, irmãos, nitidamente esta atitude de Pedro também, e Deus o repreende, dizendo assim: não chame Pedro de impuro aquilo que eu já purifiquei. Ou seja, Deus já estava trabalhando tanto no coração de Pedro como no coração também de Cornélio. E aí nós temos essa experiência espiritual de Pedro no capítulo 10, a partir do versículo 10. Deus sabia do impacto, irmãos, desta visão na vida de Pedro. Das convicções de Pedro, Deus sabia das convicções de Pedro e era necessária esta visão para amolecer, quebrantar, sensibilizar o coração deste homem. E veja que por meio dessa experiência espiritual é que Deus prepara o coração de Pedro para o que viria pela frente. Pedro agora levaria as boas novas do evangelho aos gentios, a um povo excluído, a um povo que estava fora do plano de Deus, mas Deus está levantando o próprio Pedro para ir até os gentios para levar esta mensagem, levar aí a explicação do evangelho. E aqui nós temos algo curioso, irmãos, é que Pedro ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos, judeus, naquela ocasião. Ou seja, queridos, Pedro levou em consideração aquilo que ele viu, aquilo que Deus mostrou para ele. Ele vai até Cornélio conforme a orientação dada pelo próprio Deus. E interessante, irmãos, porque aqui nós vemos a providência de Deus andando, sabe, de ponta a ponta neste capítulo. Porque Cornélio tem a visão simultaneamente a de Pedro, em primeiro lugar. Segundo, Cornélio manda 2 servos até Jope para encontrar Pedro. E de fato encontra, bateu exatamente na porta que estava Pedro, que mostra a soberania de Deus trabalhando na conversão, literalmente, de Cornélio. E aí, queridos, nós temos a urgência da pregação do evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico. Deus pode. Deus pode abrir os céus e revelar o seu plano àquele que está distante, àqueles que estão afastados do evangelho. Mas, queridos, aqui nós temos um fato curioso, porque Deus ele pode revelar, né, melhor dizendo, Deus ele pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional. Ou seja, inclusive quando ele usa anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Então veja que Deus ele vai de uma forma específica, né, usar um anjo para ir à casa de Cornélio para orientá-lo a procurar o caminho da salvação. E a partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, nosso autor ele fez questão de frisar isso, Deus ele quer salvar a todos, isto é, de alguma forma, pontuar aquilo que nós compreendemos pelo sacrifício de Jesus na cruz por todos e não por alguns, porque há aqueles que pregam que Jesus morreu na cruz apenas pelos eleitos de forma pré-determinada ou de forma predestinada. Nós compreendemos que Jesus, ele morreu para a salvação de todo aquele que nele crê. Todos serão salvos? Não, não. Mas todos têm a oportunidade de arrependimento em Cristo Jesus. Todos podem mudar. Eles podem ser transformados pela graça e pelo poder de Cristo, em especial, né, da ação do Espírito Santo em nosso coração e no coração destas pessoas. E aí nós temos, irmãos, esse trabalhar, né, de Deus. Deus ele manda um anjo a Cornélio e dá uma visão a Pedro. Graciosamente, a providência de Deus faz com que os homens que Cornélio envia batam exatamente na porta de Pedro.
Pedro, já amolecido o coração por causa da visão, vai até Cornélio. E aí você vê então que ele leva, irmãos, para Cornélio a mensagem do evangelho. E a mensagem está alcançando um gentio. E aqui mais uma vez eu repito, a salvação ela é disponível a todos, irmãos, a todos. Cristo não morreu por alguns. E ninguém nasce selado, condenado eternamente sem uma oportunidade de arrependimento. Todos têm uma oportunidade de arrependimento em Cristo Jesus. Eu tenho, você tem uma oportunidade de arrependimento em Jesus. Não cremos nem defendemos a teologia que prega, então, que só serão salvos aqueles que Deus escolheu de forma predeterminada. Entende, irmãos? É importante a gente entender isso, que João, capítulo de número 16, versículo 3, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A igreja deve levar adiante esta grandiosa comissão de pregar o evangelho a toda criatura. Até porque não faria sentido pregar o evangelho a toda criatura se Deus já escolheu de antemão aqueles que haveriam de ser salvos, né, sem qualquer consentimento ou qualquer decisão pessoal. É importante lembrarmos, irmãos, que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que toda conversão, obviamente, ela começa em Deus, caminha com Deus e termina em Deus. Mas é necessário que haja uma abertura no coração para esta ação do Espírito Santo. Então, queridos, Paulo afirmou que Deus, ele achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar, não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo, obviamente, para pregar o evangelho. Tem muita gente que não está pregando o evangelho porque está aguardando um anjo descer, mandando ele pregar o evangelho. Meu irmão, você não precisa de anjo. Você já tem a revelação bíblica de Deus, que ordena que você saia e pregue o evangelho e anuncie a mensagem de salvação. E aí nós percebemos quão urgente é a mensagem de salvação. Quão necessário é a mensagem da cruz. Amém, queridos? Tranquilos? A nossa verdade prática, ou melhor, a nossa sinopse diz assim: Deus revelou seu plano de salvação a Cornélio e preparou Pedro para anunciar o evangelho aos gentios. Olha que coisa linda, né, irmãos? O plano de Deus, o plano de salvação, foi revelado a Cornélio. Deus usou Pedro para levar a mensagem do evangelho a este homem, para a glória de Deus. Amém, queridos? Agora nós iremos para o ponto 2 da nossa lição, que fala a salvação dos gentios. Primeiro nós temos o destaque da pregação de Pedro entre os gentios. A pregação de Pedro entre os gentios nos mostra, primeiro, que a pregação ela era cristocêntrica. Inclusive a gente já pontuou isto na mensagem do apóstolo, uma mensagem cristocêntrica. Em segundo lugar, nós temos agora os principais eixos da mensagem de Pedro. Fica claro para a gente no verso de número 34, 35 e 36. No verso 34 mostra que o primeiro eixo da pregação de Pedro é que Deus ele ama a todos. A todos. Olha o que diz o texto. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não trata as pessoas fazendo acepção. O amor de Deus é derramado sobre todos. E aí nós temos um segundo eixo na pregação de Pedro, que é Deus quer salvar a todos. Olha o que diz o verso de número 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Então, todo aquele que teme a Deus, faz o que é justo, que crer em Deus, crer em Jesus, este é aceitável, independente da raça, independente da tribo, independente da nação, independente da sua origem
étnicas, eles serão aceitos, irmãos, pela fé em Cristo Jesus. E nós temos também, em Atos, versículo 36, o terceiro eixo da pregação de Pedro. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Veja, Jesus, ele é o Senhor de todos. Cristo é o centro do evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. E estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Não existe salvação fora da pessoa bendita de Jesus. Ok? E aí nós temos o nosso segundo subponto, a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Veja que enquanto Pedro pregava a mensagem, aqueles homens creram, a casa de Cornélio, os seus amigos mais íntimos creram na mensagem do evangelho. Eles receberam a palavra conforme a gente tem também lá em Atos capítulo 11, versículo 1, que diz: chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra. Então veja, enquanto Pedro pregava, eles creram, eles receberam a palavra. Interessante é que a mensagem de Pedro não chegou a finalizar, a terminar, e o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Meu Deus, o Espírito Santo desceu sobre eles. E aí nós percebemos, irmãos, que houve este recebimento da palavra, houve arrependimento, houve essa decisão por Jesus, e agora eles também foram alcançados pelo derramar do Espírito Santo. Nosso autor, ele diz assim, que todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano a salvação, ou seu plano de salvação, todos os judeus que se arrependessem e professariam o seu nome. Ninguém é salvo à força, diz o autor. Mas veja que a salvação, ela é dada através do crer em Jesus Cristo, para que possa receber esta salvação. Então, tanto judeu quanto gentios, para serem salvos, eles precisam trilhar o mesmo caminho. O judeu não é salvo por ser judeu, e nem o gentio é condenado por ser gentio. Mas tanto judeu como gentio é salvo por um único caminho: crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados e caminhar agora com Jesus. Então, todos eles precisam passar por esse mesmo caminho, que é o caminho da salvação em Cristo Jesus. Então, o Criador havia mostrado que isso era um erro, né? A questão da exclusividade dos judeus, irmãos, era um erro. Então, o Criador mostrou isso claramente, de que achar que a salvação é exclusiva dos judeus e que os gentios jamais poderiam fazer parte da salvação é um grande erro. E posteriormente os judeus convertidos, eles ficaram maravilhados, eles reconheceram então que por meio do arrependimento a porta dos céus se abriu aos gentios. Eles foram alcançados também pelo evangelho para a glória do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram dos seus pecados, ok? A mensagem de Pedro, diz a nossa sinopse, mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso é importante se dizer, deixa eu me repetir mais uma vez, cuidado. Há uma teologia que prega, que a eleição ela é incondicional, Deus escolheu de forma incondicional aqueles que ele queria salvar e condenou outros de forma incondicional. Há uma teologia que prega que a expiação, a morte de Jesus, ela foi limitada, ela foi feita e realizada apenas pelos eleitos. Jesus não morreu por todos, isso é um grande equívoco. Jesus ele morre para que todo aquele que nele crê não pereça, diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e muitos outros textos que mostram o desejo de Deus que todos se arrependam, ok? Aqueles que, infelizmente, anunciam esta mensagem de que há aqueles que foram salvos e são salvos de forma pré-determinada,
né? Eles são destinados à salvação. E alguns chegam até a pensar que, independente do que eles façam ou deixem de fazer, serão salvos de qualquer forma, porque eles são os eleitos de Deus. Mas, irmãos, é importante nós entendermos claramente que quando a Bíblia fala de eleição, não fala de uma eleição que não leva em consideração a vontade do eleito, daquele que Deus está chamando. É necessário que aquele que é chamado e vocacionado creia. Ele creia. E claro, o crer, essa fé em Jesus, obviamente, é plantada no coração pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem trabalha isso. Lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, 9 e 10, nos mostra isso, que a salvação, ou seja, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, ou seja, nem a salvação vem de nós mesmos, nem a fé vem de nós mesmos, mas ela é despertada pelo poder do Espírito Santo à medida que a gente escuta a mensagem do Evangelho e respondemos a esta mensagem. Porque a menos que nós venhamos responder essa mensagem, nós não estaremos salvos em Cristo Jesus. O próprio Paulo nos mostra isso em Gálatas, em Efésios. Veja comigo aí, Efésios capítulo de número... Efésios, abra aí a sua Bíblia, por favor. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13, irmãos. Abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Olha o que Paulo diz, irmãos. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Perceberam a sequência? Ouve a mensagem e a fé vem pelo ouvir. Ao ouvir a mensagem, creram no evangelho e foram selados pelo Espírito Santo. Então, para que nós venhamos degustar, provar a salvação, é necessário ouvir a mensagem, crer na mensagem, e então seremos selados pelo Espírito Santo. Ok? A sinopse do nosso ponto 2 diz assim: a mensagem de Pedro mostrou que todos os judeus e gentios são chamados à salvação pela fé em Cristo Jesus. Tanto judeus como gentios, eles são chamados pela fé. O caminho é o mesmo. O judeu não é salvo por ser judeu, nem o gentio é condenado por ser gentio. Tanto o judeu como o gentio, para que sejam salvos em Cristo, precisam se arrepender, crer, nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É o mesmo caminho, tá bom? Não há dois caminhos, não há duas formas, uma para os judeus e uma para os gentios. Não, é o mesmo caminho para ambos. Amém, queridos? Tranquilo? Podemos ir então para o nosso último ponto, que diz assim: o Espírito derramado sobre os gentios. E a prova final de que Deus estava alcançando os gentios, e Pedro declara isso, é que da mesma forma como os judeus haviam recebido o Espírito Santo em Atos 2, agora Pedro percebe a manifestação do Espírito Santo na vida dos gentios, na casa de Cornélio. E aí nosso autor pontua o Espírito prometido. Obviamente, né, os gentios eles experimentam o Espírito Santo, e aqui percebemos que é muito mais do que um receber simplesmente do Espírito no ato da conversão, que eles recebem à medida que ouvem a palavra, creem na palavra, mas fica confirmado durante a pregação de Pedro que este receber foi muito mais do que só o receber do Espírito. Eles recebem ali um revestimento de poder dado pelo Espírito Santo com evidência clara de falar em línguas. O texto aponta para isso, a declaração de Pedro aponta para isso, de que eles receberam o Espírito da mesma forma que nós recebemos. E Pedro recebeu então esse mover do Espírito Santo lá em Atos 2 e teve evidência do falar em línguas. Então aqui nós temos uma cena parecida, idêntica, a razão pelo qual chamamos de um Pentecoste entre os gentios. Entende? A razão pela qual nós chamamos o derramamento do Espírito sobre os gentios. E aqui, meus irmãos, aqui nós temos que a bênção de Abraão também alcança os gentios. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Pedro já havia, inclusive, citando o profeta Joel, Joel 2, versículo 28, ele disse que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne.
toda a carne, judeus e gentios, que crescem em Jesus como seu Senhor. Mas vale lembrar que o Espírito Santo ele não desce para habitar, nem desce para revestir pessoas que não tenham professado sua fé em Jesus. É necessário professar a fé em Jesus, é necessário crer em Jesus. Essa ideia de alguém não cristã ser batizada com o Espírito Santo, ou ela falar em outras línguas, não condiz com a verdade declarada e revelada para nós nos evangelhos. Amém, amém, queridos? Não condiz. É necessário primeiro crer, receber o Espírito Santo e então ser revestido do Espírito Santo. Claro, é importante lembrar, aqui eles receberam o Espírito Santo, depois foram batizados nas águas, o que uma coisa não impede a outra. Há pessoas que confessam Jesus como seu Senhor e são batizadas pelo Espírito Santo, e somente depois elas são batizadas nas águas. Aqueles que recebem a Jesus como Senhor, são habitados pelo Espírito Santo, são batizados nas águas e estão pedindo o revestimento de poder do Espírito Santo, que podem receber, não é? Podem receber a qualquer momento, ou já receberam, mas depois do batismo nas águas. Aqueles que Deus sela simultaneamente, eu particularmente recebi o dom de línguas no ato do batismo nas águas, quando o saudoso pastor Samuel Pestana me batizou nas águas, e quando eu fui levantado, naquele momento eu recebi também o dom de língua, e eu comecei a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo me concedia que falasse. Então veja que é possível isso acontecer também. O que não é possível é alguém falar em línguas sem ter professado a sua fé realmente em Jesus. Ah, pastor, mas eu ouvi uma pessoa que não é cristã falando línguas. Bom, só não pode ser do Espírito. Ou é dela mesma, ou de qualquer outra fonte, menos do Espírito Santo. Ok? Tranquilos? E aí nós temos também um detalhe importante, que a promessa do Espírito, do revestimento de Espírito sobre os seguidores de Jesus, não está restrito aos sacerdotes, não está restrita aos profetas, aos reis, mas também a todos os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu, você e todos os que creem em Cristo Jesus somos contemplados com esta promessa de revestimento de poder. Amém? O nosso segundo subponto do ponto 3 diz o seguinte: o Espírito recebido. Aí Pedro testemunha, como vimos logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, não é assim? Eles, depois que receberam a palavra de Deus, isto é, depois que eles foram convertidos, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, ficaram maravilhados de verem que sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo da mesma forma que eles haviam recebido lá em Atos capítulo 2. Então veja que esse derramamento, diz o texto, foi acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas. E aqui vale um lembrete importante. Se em Atos 2 o Espírito Santo deu línguas, e essas línguas foram entendidas por aqueles que ouviam de diversas nações no seu próprio idioma, aqui nós temos uma mesma manifestação do Espírito, contudo, essas línguas que eles falam não eram compreensíveis aos seus ouvintes, nem compreensíveis àquele que falava, mas era de fato uma oração dirigida a Deus, uma forma de glorificar a Deus por meio do falar em línguas, ok? Nós temos aqui claramente isso. E pelo que nos parece aqui, né, eles ouviram, diz o texto, no verso de número 46, falar em línguas e magnificar a Deus. É importante frisar algo aqui que a gente sempre vai perceber isso, tanto em Atos 2, aqui em Atos 10, em 1 Coríntios 14, sempre nós temos a referência de que o falar em línguas, ele está diretamente ligado quando há interpretação de um magnificar a Deus. É uma oração a Deus. É uma forma de você adorar ao Senhor. Porque às vezes a gente percebe uma interpretação do dom de línguas e geralmente há uma profecia nesta interpretação. Pelo que me parece, pelo que a evidência dos textos nos mostra, sempre que houve uma interpretação do dom de línguas, ou sempre que o dom de línguas foi mostrado como revelando o que se estava sendo dito, mostra que era uma forma de louvor a Deus.
era uma forma de louvor ao Criador. Então penso eu que a interpretação do dom de línguas se dá, ou seja, se a gente pudesse traduzir em palavras aquilo que alguém está falando em línguas, você encontraria um louvor a Deus, não uma profecia ao próximo, compreende? Não uma profecia para um irmão. Era um louvor a Deus. Então a interpretação deveria ser sempre, pelo que eu vejo o texto, um louvor a Deus. Amém, queridos? E aí nós temos o nosso terceiro subponto, um Pentecoste visto e ouvido. É importante notar isso, que o Pentecostes entre os gentios não era algo assim de debaixo do tapete, escondido, algo de bastidores, não. Foi algo visto e ouvido. Ou seja, todos perceberam a manifestação do Espírito Santo. Aqueles que questionaram a Pedro sobre a ida dele entre os gentios, o que foi que houve, Pedro? Fosse pregar para os gentios, sabe que a gente não se contamina com os gentios, há uma barreira entre nós e os gentios. Mas Pedro justifica, disse, olha, eu fui porque chegou 2 homens da minha casa que Deus tinha me revelado de uma forma muito esplêndida, de uma visão, de que eu não deveria desprezar os gentios. E eu fui, quando eu cheguei lá, de fato, aí conta o que aconteceu, a conversão de Cornélio, da família, o descer do Espírito Santo, a semelhança do que aconteceu lá em Atos capítulo 2. E os irmãos ficaram maravilhados ao perceber que os gentios receberam a palavra e que o Espírito Santo os havia batizados, o havia revestido com o poder do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, o nosso autor diz que em outras palavras, né, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos foi um Pentecoste visto e ouvido. Amém, meus irmãos? Tranquilos? A sinopse do nosso ponto 3 diz assim: o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja. Ficou claro de que ninguém poderia impedir a entrada dos gentios à igreja, tendo em vista que o próprio Espírito Santo os havia batizado. Amém? Se o Espírito Santo aceitou, quem somos nós para recusarmos? Apesar que hoje nós encontramos muitas pessoas, muitos líderes que eles recusam aquilo que Jesus claramente autorizou, ou seja, eles proíbem o que a Bíblia autoriza e eles autorizam aquilo que a Bíblia proíbe. Nós vemos isso acontecer com muita frequência. Mas veja que aqui a igreja, ela abriu as portas para os gentios, com base de que se eles receberam o Espírito Santo, quem somos nós para não recebermos eles como um membro da nossa comunidade? Amém, meus irmãos? E aí nós temos a conclusão da nossa lição. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente da cor e raça que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Ou seja, independente de cor ou raça, desde que nós abrimos o nosso coração à mensagem da cruz, ali há uma fé evangélica verdadeira, objetiva, marcada pela presença real do Espírito Santo na vida de todo aquele que nele crê. Amém? E aqui nós temos uma frase final que eu sempre coloco aos irmãos, que é a seguinte: na casa de Cornélio, Deus rasgou os muros do preconceito e abriu as portas da graça para todas as nações. Amém, queridos? Aqui na casa de Cornélio nós vemos que toda barreira que dividia judeus e gentios foram quebradas para a glória de Deus. E eu concluo esta aula, irmãos, fazendo aqui um apelo aos irmãos. Não façamos acepção de pessoas. Que venhamos amar a todos. Que venhamos pregar o evangelho a todos. Porque todos eles podem e devem ser alcançados pela mensagem do evangelho. Amém, querido? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Muito obrigado por você ter ficado conosco até aqui, tá bom? Então, nós ficamos por aqui até a nossa próxima aula, permitindo Deus. Amém? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma Escola Bíblica aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, o carinho da sua participação aqui com a gente. A você que tem deixado seus comentários, tem compartilhado, tem sido abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal,
apertar o sininho de notificações e acompanhar aqui as nossas ministrações, tá bom? Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente a sua vida em nome de Jesus. Fica na paz e até a nossa próxima aula aqui do nosso canal IBD Explicada 2.0, a IBD que transforma vidas.